Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre dose máxima de medicamentos para ereção. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. A disfunção erétil ela pode ser dividida em dois grupos. A disfunção erétil orgânica, que é causada aí por diabetes, hipertensão, dislipidemia, baixa testosterona, e as disfunções eréteis de origem psicogênica. A disfunção erétil psicogênica ela tende a acometer pacientes mais jovens, pacientes que têm como fator principal ansiedade, problemas familiares, problemas no trabalho. Esse paciente ele sofre mais da disfunção erétil psicogênica. É aquela disfunção erétil no qual você faz exames e acaba não encontrando nenhuma alteração laboratorial. Mesmo não encontrando uma alteração laboratorial, é interessante avaliar melhor esse paciente. Às vezes ele fala que tem uma disfunção erétil, ele fala que é tranquilo e aí acaba passando por algum outro colega médico e acaba diagnosticando aí como erroneamente como psicogênico, mas nesses casos aí às vezes é interessante você avaliar melhor esse paciente, fazer um teste farmacoinduzido em consultório para ver se ele vai responder à medicação e em alguns casos até ofertar para esses pacientes um ultrassom Doppler de pênis, no qual você consegue diagnosticar e mostrar realmente se tem algum problema na microcirculação dos corpos cavernosos. Vale a pena também a gente citar que o paciente mais velho também ele pode ter uma disfunção erétil psicogênica e uma psicogênica mais aorgânica, que a gente chama de disfunção erétil mista, Esses pacientes têm um componente orgânico, uma doença de base, por exemplo, uma baixa testosterona, uma hipertensão arterial, mas que não é tão grave, mas quando entra o fator psicogênico, a ansiedade, os problemas pessoais dele, essa disfunção erétil acaba se tornando pior. Independente do tipo de disfunção erétil, o tratamento de primeira linha que deve ser ofertado aí para todos os pacientes, claro, fora aqueles que não tenham contraindicações absolutas, é os inibidores da fosfodiesterase 5. Os inibidores da fosfodiesterase 5 são tratamento de primeira linha e tem que ser usado também como uma prova terapêutica para ver se esse paciente ele consegue melhorar com o uso da medicação. E aqui o objetivo do vídeo é falar de doses máximas desses inibidores da fosfodiesterase 5 e algumas recomendações sobre o uso. É claro, a gente não quer que os pacientes façam uso por conta própria. Primeiro procure um médico, urologista, andrologista, avalie a situação dele como um todo e aí deixar o médico prescrever um tratamento inicial para esse paciente. E os principais representantes aí dos inibidores da fosfodiesterase 5, a gente tem aí o tadalafila, que é o Cialis, e o sildenafila, que é o Viagra. Antes da década de 90 não existia esse tipo de medicamentos, tadalafila, sildenafila. Então os pacientes eles acabavam tendo que fazer um tratamento de medicamentoso peniano intracavernoso ou eles partiam para a prótese peniana. E antigamente a medicação que era ofertada intracavernosa, aquela injeção no pênis, era a base basicamente só de papaverina. Ou seja, esse paciente ele poderia desenvolver ao longo dos anos algumas nodulações penianas, às vezes até doença de Peyronie. E a gente evoluiu muito no tratamento tanto das medicações intracavernosas e deixamos aí para tratamento de terceira linha a colocação de prótese peniana. Geralmente, quem fica com o tratamento de prótese peniana é aqueles pacientes que têm disfunção erétil há mais de 10, 15 anos aí com uma doença grave de base. O sildenafila, ou conhecido como Viagra, a gente pode usar em doses de mais ou menos 25 mg, pode usar em doses de 50 mg e no máximo 100 mg. Eles devem ser usados aproximadamente 60 a 90 minutos antes da relação sexual e eles sofrem influência, tem que lembrar isso, que eles sofrem influência da ingesta
alimentar, principalmente alimentos mais gordurosos, e bebidas alcoólicas, também interferem na absorção da medicação. Eu gosto de orientar para os meus pacientes sempre tentar fazer o uso do sildenafila em jejum. Acho que é interessante aí porque esse paciente ele não vai sofrer ação da absorção de alimentos. A tadalafila ou o Cialis, ele pode ser inicialmente recomendado numa dose de 10 mg por demanda ou na dose de 20 mg, que é a dose máxima. Diferente aí do sildenafila que tem 3 composições, 25, 50 e no máximo 100, o tadalafila, a dose máxima é 20 mg. Inicialmente ele foi fabricado para ser utilizado por demanda, mas recentemente, isso aí já deve ter basicamente aí uns 10 anos, ele começou a ser usado como um tratamento, né? Usado diariamente como um tratamento até mesmo para reabilitação peniana. Um exemplo clássico é pacientes que são prostatectomizados por câncer de próstata, eles têm um dano na parte neurovascular da sua ereção e a gente usa aí de rotina tadalafila diário para ver se a gente consegue reabilitar esse pênis. Por demanda ele vai ser usado aí mais ou menos 2 a 3 horas antes da relação sexual e quando é usado diariamente, o paciente não tem essa preocupação em estar se lembrando de tomar medicação para ter a relação. Lembrar que o tadalafila diário é numa dosagem de 5 mg e a gente consegue aí uma concentração aí, quando é usado diariamente, de aproximadamente 10 mg aí, para ter a relação sexual. Uma coisa muito interessante referente à tadalafila, comparado à sildenafila, é que ele não sofre interferência da absorção de alimentos e nem da bebida alcoólica. Então, para quem tem relação sexual após um jantar ou após ingerir alguma bebida alcoólica, a tadalafila é muito mais interessante de usar do que a sildenafila. Temos também o Levitra, que é a vardenafila. Ele chegou a ser usado com Levitra ODT, que seria um sublingual, teria uma absorção mais rápida, mas hoje em dia quase não se usa o Levitra ODT. E a dosagem máxima de Levitra é de 20 mg. A gente basicamente não está encontrando muito nas farmácias o Levitra, né? A gente encontra mais o Cialis e o Viagra. Outra medicação que a gente tem que citar para vocês é o Eleva, que é a lodenafila. Ele é usado aí numa dosagem de 80 mg. Ele foi inventado aqui no Brasil, né, por uma empresa farmacêutica, e ele tem também um tempo de ação aí no organismo maior, né, sendo que o paciente ele pode ter relação aí até 36 horas depois também com o Eleva. Assim como o Cialis também tem essa ação mais prolongada. E um dado interessante, às vezes o paciente que já tem uma disfunção erétil um pouco mais avançada, é fazer o uso do Cialis diário, né, o tadalafila diário, que seria uma forma de tratamento, e mesmo assim, se ele não conseguisse ter uma relação sexual, a gente poderia estar ofertando aí, por exemplo, um sildenafila aí para estar associando ao tadalafila e tentar melhorar essa ereção. Aí, realmente, se o paciente não conseguir ter uma relação sexual satisfatória com associação de dois medicamentos, aí a gente poderia migrar aí para um tratamento de segunda linha aí. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui um vídeo referente a tratamentos de segunda linha, que são as medicações intracavernosas, Trimix, Bimix. Aguardo vocês no próximo vídeo.